A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de mensagem aqui do nosso canal. E eu quero pedir a você que já deixe aí, o seu joinha, a sua curtida para fortalecer o nosso canal. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com seus amigos, irmãos, com todas as pessoas aí que você conhece, para que elas possam serem edificadas pela palavra do Senhor. Vamos ler um texto da Bíblia bastante conhecido, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 10, e o versículo 9, que disse assim a palavra de Deus: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Nós vemos aqui que João escreve as palavras proferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus está dizendo aqui que Ele é a porta. Mas que porta é essa? Aqui Ele está dizendo que Ele é a porta da salvação. Veja, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus aqui está se apresentando como a porta da salvação. Todas as pessoas só podem ser salvas se entrarem por essa porta chamada Jesus Cristo, porque só Ele é quem tem o poder de nos salvar. Só Jesus é quem pode salvar o homem dos seus pecados e transformar ele em uma nova criatura. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos e o versículo 12, Pedro disse: E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vejam, meus queridos, que Pedro diz: E em nenhum outro há salvação. Ou seja, Pedro está dizendo que nenhum ser humano na terra tem o poder de salvar o outro ser humano. Somente Jesus é quem pode salvar a nossa alma. Aqui no texto sagrado, ele está dizendo que ele é a porta. E uma coisa que me chama muito a atenção é que Jesus é a porta que abre outras portas. Jesus é a porta que abre outras portas. Aí você pode até me perguntar e dizer: mas como é isso, irmão Moisés? Eu te respondo. Se você pegar uma Bíblia aí, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14 e o versículo 27, você vai ver Jesus abrindo portas. Atos dos Apóstolos, capítulo 14 e o versículo 27. Está escrito assim, vou ler para você aqui, em nome de Jesus. 14, 27. Veja o que diz a Bíblia. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Aí você pode me perguntar, aí você pode me dizer: mas está dizendo que foi Deus. Mas Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, como homem, ele teve sede. Mas como Deus, ele disse que ele é a água da vida. Jesus, como homem aqui na terra, ele disse que teve fome, ele teve fome. Jesus, como homem aqui na terra, ele teve fome. Mas como Deus, ele disse que ele é o pão da vida, o pão descido do céu. Nós vemos, meus queridos irmãos, que Jesus Cristo abriu a porta da fé para o apóstolo São Paulo, ali quando Paulo estava evangelizando, levando a palavra ali nas partes da Antioquia,
pregando o evangelho, mas a Bíblia diz que aqui nós vemos que Deus abriu a porta da fé. Aí você pode até me perguntar e dizer: irmão Moisés, mas o que é a porta da fé? A porta da fé, meus amados irmãos, é a sensibilidade do espírito do homem para com a palavra de Deus. A porta da fé é a sensibilidade do espírito humano para com a palavra de Deus. Você pode me perguntar e dizer: mas como é isso, irmão Moisés? Eu te respondo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10 e o versículo 17, ele diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa não tem uma sensibilidade espiritual, ou seja, não tem uma sensibilidade no seu espírito, na sua alma, ela jamais encontrará a salvação no Senhor Jesus Cristo. Quando uma pessoa ela é sensível a alguma coisa, quando ela escuta falar naquela coisa que ela é sensível, ela se manifesta de várias maneiras. Tem pessoas que é tão sensível ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, tem uma sensibilidade espiritual tão grande, que quando a pessoa ouve falar no nome de Jesus, ela começa a chorar, ela começa a sentir uma coisa tão boa de Deus na sua alma. Quando a pessoa tem uma sensibilidade espiritual, quando ela ouve falar no Espírito Santo ou a palavra de Deus, ela se sente bem, ela começa a sentir uma alegria muito grande dentro da sua alma, começa a sentir uma felicidade enorme dentro do seu coração, um prazer que não tem como medir o tamanho do prazer. Da mesma forma, quando o homem ele tem uma sensibilidade à palavra do Senhor, ele abre o coração para ela, e isso é chamada a porta da fé. Quando o apóstolo São Paulo e os discípulos chegaram ali em Antioquia, eles começaram a pregar a palavra de Deus, e o coração das pessoas estava tão sensível, as pessoas tinham tanta sensibilidade à palavra, que elas abraçaram a palavra, e muitas pessoas foram convertidas, aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal ali, e passaram a conviver com Paulo, aprendendo dos ensinamentos do apóstolo São Paulo. E nós vemos, meus amados irmãos, que no ministério de Jesus, essa porta da fé se abriu ao coração de muitas pessoas. Por exemplo, o centurião de Cafarnaum, aquele homem que era um líder de uma centúria, ou seja, ele era líder de 100 homens, um grupamento do exército de Roma. Ele era líder, ele era o comandante, ele era um centurião. E ele já havia ouvido falar de Jesus, e sua alma, o seu espírito estava muito sensível. E o seu servo ficou doente, e ele correu ao encontro de Jesus, procurou Jesus e encontrou Jesus. E chegou e disse: Senhor, meu servo está muito doente. Jesus disse: não, eu vou curá-lo. Eu irei e curarei o seu servo. Ele disse: não precisa. O meu telhado não é digno de que o Senhor entre lá. E outra, eu sou um homem de autoridade, e eu mando o meu servo fazer, ele vai, meus soldados façam isso e eles fazem. Da mesma forma, o Senhor tem autoridade. De outras palavras, ele estava querendo dizer: se o Senhor ordenar que o meu servo seja curado agora, ele será curado. E Jesus se alegrou extremamente naquele momento, e ele disse: nunca achei uma fé tão grande em Israel como a desse homem. Aí a palavra de Deus diz, o apóstolo São Mateus escreveu que Jesus disse: vá, e o seu servo está curado. Imediatamente, quando ele chegou lá, o servo estava curado. Jesus curou apenas com uma palavra. Por quê? Porque a porta da fé,
havia aberto no coração daquele homem. Nós vemos também, queridos irmãos, na mulher do fluxo de sangue, ela estava sensível, ela estava doente, ela queria uma cura há 12 anos, enferma com aquela hemorragia, mas no momento ela ouviu falar de Jesus e o seu espírito ficou totalmente sensível àquilo que ela tinha ouvido. E ela foi em busca de Jesus e ela alcançou a sua cura mediante a sua fé. A porta da fé se abriu para essa mulher. Nós temos outro exemplo, o exemplo do cego de Jericó. Aquele homem estava à beira do caminho, cego. Ele queria enxergar, ele queria ver, de qualquer maneira ele queria ver. Mas ele havia ouvido falar de Jesus, mas nunca tinha tido o privilégio de conhecer Jesus, de ver Jesus. Ele não tinha isso. E de repente a Bíblia diz que ele ouve uma grande multidão que se aproximava. E ele perguntou: quem é que está passando por aí? Alguém disse: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E a Bíblia Sagrada diz que aquele cego, imediatamente ele começou a clamar e a gritar. Ou seja, ele começou a clamar, porque clamar é gritar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A porta da fé abriu-se ali no coração daquele homem. E ele começou a gritar. Se ele começou a gritar por Jesus, é porque ele acreditaria que ele poderia ser curado pelo Senhor Jesus Cristo. Então a porta da fé abriu, a sua credibilidade no Senhor Jesus Cristo passou a 1000%. E ele começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas mandavam ele se calar, mas ele continuava clamando, o nome de Jesus, até que Jesus ouviu o seu nome, ouviu ele clamar por ele e mandou que o trouxesse. E quando alguém levou lá, Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Ele, com aquela fé, a porta da fé aberta na sua alma, ele disse: eu quero ver. E Jesus disse: veja, a tua fé te salvou. Veja que coisa tão impressionante. Jesus Cristo disse à mulher do fluxo de sangue: a tua fé te curou. Tem de bom ânimo, vai em paz. Aqui no cego de Jericó, Jesus também disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Jesus Cristo vê, a tua fé te curou. Ele abriu os olhos e viu o Senhor Jesus Cristo e glorificou o nome de Deus. Se você tem sensibilidade no seu espírito, quando você ouvir falar no nome de Jesus, você vai abrir o seu coração para Ele e Ele vai mudar a tua história. Jesus é a porta que abre porta. Jesus é a porta que abre portas para a cura, porta para a libertação, porta para a alegria, porta para a felicidade, porta para o perdão, porta para a salvação da alma e do espírito. Jesus é a porta que abre porta para a prosperidade espiritual e emocional e material do ser humano. Jesus é a porta que pode abrir porta. Ele pode abrir as portas do cárcere, da prisão, porque Ele tem poder para isso. Ele abriu a porta da prisão para Pedro passar, para Pedro ter liberdade. Ele abriu as portas das prisões para que Paulo e Silas fossem soltos e o seu nome fosse glorificado. Deixa eu te dizer uma coisa: se você tem sensibilidade espiritual, se você tem uma sensibilidade emocional, vou falar assim, emocional, dentro da sua alma, você pode hoje mesmo ter portas abertas para a glória do nome de Deus. Eu não sei qual foi a porta que se fechou na tua vida, mas se você confiar em Deus, se você for sensível à palavra de Deus, se você for sensível ao nome de Jesus, Ele vai abrir portas, essas portas que se fecharam para você, porque Ele tem poder. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Que Deus te abençoe nesta manhã em nome de Jesus e que você permita que Deus abra portas na sua vida, primeiro abrindo a porta da fé na sua alma, para que você possa ser feliz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Eu te louvo por essa manhã, Pai, em nome de Jesus. E te peço que o Senhor abra a porta da fé aos nossos corações. Abra a porta da fé para que nós possamos ter outras portas abertas pelo Senhor, Pai. Para a glória do nome de Jesus, meu Senhor. E eu te peço que o Senhor trabalhe no coração de cada um dos nossos irmãos, nossos ouvintes, para que eles possam permitir que essa porta se abra na sua vida, para que eles possam ser felizes e feliz por toda a eternidade. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço hoje para todo sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e até amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir.